espíritos amigos encarregados dos trabalhos da noite de hoje possam nos envolver mais uma vez, acreditando que aqui estamos em comunhão com a luz. Então vamos aproveitar. Tem um poema que diz: retornei, trazia o coração repleto de esperanças, os sonhos adornavam os dias, aí veio o temporal, a dor, a tristeza. Olhei dei os olhos para o céu como indagar, porque rolaram pelo chão todos os meus sonhos de felicidade. Chorei, como chorei, mas creia, ninguém semeia dor e colhe a paz. Hoje eu tenho o que eu plantei lá para trás, mas o amanhã está em minhas mãos. Tenho que persistir, tenho que continuar e acender a luz, mesmo que doa. E assim, no futuro, verei realizar todos os meus sonhos e o encontro com meu filho, com meu amor, Bruno. Segundo os Espíritos, uma das maiores expiações aqui na Terra é a desencarnação de um filho. Nós não estamos preparados para sepultar o corpo do mais jovem. A gente engravida, sonha, vem, ensina a andar, amamenta, encaminha, vai cuidar da vida, vai estudar, fica adulto, e com 21 anos ele volta para o plano espiritual. A leitura de hoje, o título foi Aguilhões. Quem sabe o que é um aguilhão? Aguilhão é uma vara comprida que na ponta tem um ferro que cutuca a gente para a gente, cutuca o boi para o boi andar. Não é assim? E essa página divina, Emmanuel nos fala dos nossos mensageiros, daqueles que estão cuidando de nós, segundo a providência divina, para colocar em nossas vidas os aguilhões. Porque nós ainda precisamos de uma vara que faz doer, que chama dor, para caminhar. E a dor, no estágio que nós estamos, ainda ela é necessária. E o Emmanuel ainda nos diz o seguinte: analisa a tua vida, situa teus aguilhões e não te voltes contra ele. Existe justiça divina na perda de um filho? Quando a gente pensa que na hora que recebemos a notícia que vamos sepultar o corpo do filho, e vem alguém e diz: Deus tem planos para você, não fale isso, não fale. Deus sabe o que faz, não fale. O tempo vai curar, não fala. Não fala nada. Dá o abraço, fica ali do lado, segura na mão, como se diz, segura na mão de Deus e vai. Porque, apesar do entendimento que se tenha, apesar daquilo que a gente aprende com a doutrina, a gente, numa hora como essa, ainda pensa: é justo? Porque nós ainda estamos muito ligados, muitos de nós, a grande maioria, ligados à matéria, ligados ao corpo. Ah, ele me antecedeu. Eu vou me encontrar com ele, vou. Mas naquela hora eu não estou sabendo disso. Naquela hora é difícil. A primeira coisa que a gente pensa: Deus não é justo, Deus não é bom. Eu digo que eu fui preparada há 16 anos com a doutrina dos Espíritos. Ele era espírita, eu já era 16 anos, para passar por isso. Mas, com o tempo, a gente vai aprendendo que faz parte. Mas para a gente entender espíritas, amai-vos e instruí-vos. Não é isso que a gente tem aprendido? Jesus nos disse: conhecereis a verdade, em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade te libertará. À medida que
que nós vamos realmente conhecendo essa verdade, nós vamos nos libertando das aflições, das dores, mas tudo isso é passageiro. Nós vamos ver no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo: vós que vieste viver na terra, esperai, pois, lágrimas dolorosas e sofrimentos amargos. E quanto mais agudas e profundas forem as vossas dores, olhai o céu e bendizei: ó Senhor, por haver querido vos submeter à prova. É a aflição. Vinde a mim, vós que estáis aflito e sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Nós vamos vendo a doutrina consoladora. Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem aqui conhece os princípios básicos da doutrina dos Espíritos, levanta o dedo. Então nós vamos poder conversar, porque deu aqui 20% no máximo. Então, nós vamos observando que à medida que nós vamos conhecendo a base, princípios básicos é a base do Espiritismo. E nós vamos ver que o primeiro princípio básico do Espiritismo, qual é? Existência de Deus. Deus é o princípio de todas as religiões. Deus. Na questão 1 do Livro dos Espíritos, nós vamos ver que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. É a inteligência que tudo coordena, que tudo sabe, que tudo vê, a causa primeira de todas as coisas. Mas aí ainda fica meio confuso mesmo para nós que temos um certo entendimento. Vamos aprofundar. Por quê? Antes nós sabíamos que Deus, aquele Deus de forma de um rei antigo, né? Um rei da Idade Média, sentado num trono, com a barba grande, com sentimentos do homem, do ser humano, com decisões do ser humano, com vaidade, com apontar. Esse é o Deus antropomórfico que nós viemos conhecendo há tempos. Aquele Deus que julga, aquele Deus que condena, aquele Deus que fica simpático aos olhos daquele e dá a ele alegria, aquele que Deus quer e dá a dor, mas ele não é a inteligência suprema, ele não é a causa primária de todas as coisas. Ele pode fazer isso? Pode ou não pode? Pode. Mas é justo? É justo? Não é. Aí vem Jesus e nos diz que Deus é amor, é o nosso Pai, porque ele não pôde falar muitas coisas naquele tempo. Mas ele disse que mandaria o Consolador prometido, aquele que iria nos explicar tudo que nós precisávamos entender, tudo que necessitávamos entender. Nós temos um grupo de mães que perderam filhos desde que o Bruno desencarnou, que a gente vem conversando com essas mães. E a gente vê ali de todas as religiões, mães de todas as religiões, que estão com a dor e querem libertar-se da dor. Mas aí a gente precisa ir nessa justiça, entender essa justiça, porque senão fica cego, a fé fica cega. É assim porque Deus quer e acabou, mas essa fé não nos traz a razão, essa fé não nos traz o entendimento. Os Espíritos falam no estudo do Livro dos Espíritos, como nós falamos na primeira questão: inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Aí vem Allan Kardec, o nosso codificador, lá em Gênesis, e nos diz: figuremos Deus como um fluido cósmico universal que penetra em toda a criação. Logo, Deus está em tudo. Deus está em todos. Aí nós começamos a entender, porque se ele é caprichoso, mas ele está naquele que está sofrendo e naquele que não está sofrendo. Mas nós estamos num mundo que ainda temos dor, que ainda temos aflições. Nós fizemos esse estudo baseado em Jesus,
e algumas obras de Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel, para a gente ver que Chico Xavier trabalhou nessas psicografias que ele trouxe, mais de 400 obras, juntinho com Jesus, juntinho com Kardec. Jesus disse: Deus é amor, Deus é nosso Pai. Kardec disse: figuremos Deus como um fluido cósmico universal que penetra em toda parte da criação. No livro Pensamento em Vida, psicografia de Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel, no último item, intitulado Amor, Emmanuel começa dizendo: o amor puro é o reflexo do Criador em todas as criaturas. O amor puro é o reflexo de Deus em todas as criaturas. Logo, nós somos amor. Começamos a pensar de forma diferente. Então, todos somos amor. E continua Emmanuel: brilha em tudo e em tudo palpita, na mesma vibração da sabedoria e beleza. É fundamento da vida e justiça de toda lei. Logo, a justiça de toda lei é o quê? O amor. Deus faz com que a gente sofra com as perdas, com as dificuldades, com as doenças de difícil cura, com os cânceres que estão aí, pelo amor? É justo? O amor faz isso? Mas se ele não é humano, como que ele faz sofrer? É ele que faz sofrer? Vamos conversar. Surge sublime no equilíbrio dos mundos erguidos a glória da imensidade, quanto nas flores anônimas esquecidas no campo. Logo, Deus está lá na criação, está na criação dos mundos, dos planetas, dos satélites, do universo. Essa grandeza do universo com a mesma força que está naquela florzinha que a gente pisa nela e chuta para ela acordar ou para ela dormir. Olha aí. Mas aquele Deus antropomórfico, ele estava na igreja sentado como um rei medieval. Escolhia os privilegiados, os que são escolhidos, os que não são. O que vai ter o fogo do inferno, que não vai ter, segundo essa concepção. Nele, no amor, fulgura a alma de todas as grandes religiões. De todas as grandes religiões, na nossa civilização. É nele, no amor, que se enraiza todos os impulsos de solidariedade para os homens. Então essa tem que ser a base das religiões. A solidariedade. Mas tem privilégio? Tem. Mas quem criou esses privilégios? Foi Deus? Se Ele é amor, não foi? Tem justiça nisso? Humana, sim. Divina, não. Plasma divino em que Deus envolve tudo. Tudo. Olha o que Kardec disse. Deus está em toda parte. Figuremos Deus como um fluido cósmico universal que penetra em toda a sua criação. Aí vem Chico Xavier comungando: plasma divino que penetra em tudo. É o hálito de Deus em todos. Aí o Espiritismo nos diz que é o fluido cósmico universal que cada um de nós pega para estar aqui na Terra, partícula dele que chama fluido vital. Esse fluido vital faz parte do amor de Deus? Faz. Porque sem ele, como está aqui? E ele está em toda parte, em todo lugar. Vemos o amor como silenciosa esperança no céu, aguardando a evolução de todos os princípios. De todos, esse amor aguarda a evolução de todos os princípios adormecidos na sensação, no instinto e no livre-arbítrio. Ele aguarda. Ainda diz aqui,
guarda, respeitando a decisão de todas as consciências. Quando nós adquirimos o livre-arbítrio, nós adquirimos a nossa consciência. Aí nós começamos a fazer coisas, a realizar coisas, a aceitar o caminho daqui, o caminho dali. Nós estamos começando a entender a justiça. A justiça. Porque quem cria a minha dor, o meu sofrimento, Deus apontou? Quem criou? Eu. Nós criamos. Mas Deus espera. Ele respeita a evolução. Ele espera. Ele não tem pressa. E não interfere. Não interfere. Foi criado aqui. Passei a habitar no corpo. Logo na frente, a inteligência do meu livre-arbítrio. Aqui, eu tenho que alcançar a perfeição. Esse meio aqui, que dura 1000 anos, 2000 anos, 3000 anos, quem faz esse meio? Somos nós. Aqui nós começamos a criar esse meio. Aqui nós começamos a fazer, a tomar decisões, muitas vezes distantes do amor de Deus, imaginando que nós que somos capazes de fazer o que queremos fazer, que a nossa existência resume somente ao corpo. Temos que fazer tudo, realizar tudo enquanto nós estamos no corpo. Ainda diz o seguinte: enquanto é jovem, porque depois que fica velho não presta para nada. Não me diga isso, que eu já estou chegando ao 7 qualquer coisa. Não me fale isso, né, Jesus? Não fale de jeito nenhum. Então, esse meio aqui, embora ele nos envie mensageiros, missionários, obras, doutrinas, que vêm nos alertar. Mas se eu quero seguir um caminho equivocado, o problema é meu. Quem aqui contou para alguém, neto, filho, sobrinho, a história do Chapeuzinho Vermelho? Quem contou? Levanta o dedo, quem contou? Normalmente é bom. Vou pela estrada fora, eu vou bem sozinho. É isso aí. É isso aí. Aí vem o lobo mau. Vida. Por que você vai pelo caminho do ruim? Vai pelo da floresta. Tem perigo? Não tem. Tem lobo mau? Não tem. Eu posso ser agarrada? Não pode. Aí nesse meio que nós vamos construindo, com a simplicidade dessa história, esse meio que nós vamos construindo, e vamos pegando a responsabilidade para a gente. E sozinhos, não adianta eu colocar a culpa no meio social que eu vivo, no país que eu vivo, nos meus pais, na minha esposa, no meu marido, nos governantes. Não tem. A responsabilidade é nossa. Então, falamos do primeiro princípio: Deus, não é? Estamos falando de seres inteligentes que habitam o universo, que está lá na questão 76 de O Livro dos Espíritos, que são os Espíritos, seres inteligentes, que raciocinam, que decidem o que fazer. Mas só fizemos besteira. Como é um Deus que vai me julgar, eu vou para o inferno. Eu vou para o inferno. Ou então, de repente, eu vou virar beata, vou aprender tudo de uma doutrina e vou para o céu e ficar lá, sozinha. Ou então com aqueles que professam comigo: o resto da humanidade está entregue a um ser que foi criado pelo bem para fazer o mal. Olha que coisa triste. Mas aí nós chegamos no segundo princípio. Primeiro, Deus. O segundo, imortalidade da alma. Imortalidade da alma. Somos imortais. Isso, Deus e imortalidade da alma, é o princípio de todas as religiões. Todas as religiões acreditam em Deus, ou não?
Embora seja um Deus antropomórfico, um Deus que não é muito justo, mas acredita. Todas as religiões acreditam que nós vamos morrer e vamos para algum lugar. Ou vai para o céu, ou vai para o inferno, ou vai para o purgatório, ou vai ficar ardendo no mármore do inferno, vai ficar dormindo, esperando o juízo final, mas vai para algum lugar. Não é assim? Aí chegamos no terceiro princípio. No terceiro princípio básico. Que aí deixamos algumas religiões de lado por conveniências, que nós não vamos entrar no assunto, mas procurem saber. Lá da história de um sacerdote, de um bispo, então, de um papa, de um concílio lá atrás. Então, aí chegamos no terceiro princípio. Eu construí muita coisa. Aí, como que eu vou consertar isso que eu fiz? Tem um livro, A Caminho da Luz, para nós começarmos a entender o porquê dos aguilhões, que diz o seguinte: a realidade é que as civilizações ocidentais não chegaram a se cristianizar. Na França, temos a guilhotina, a forca na Inglaterra, o machado na Alemanha e a cadeira elétrica na própria América de Fraternidade e Concórdia. Isso para nos referirmos somente às nações supercivilizadas do planeta. A Itália não realizou a sua agressão à Abissínia em nome da civilização cristã ocidental? Não foi em nome do Evangelho de Jesus que os padres italianos abençoaram os canhões e as metralhadoras da conquista das mortes? Em nome do Cristo, espalharam-se nesses 20 séculos todas as discórdias e todas as amarguras do mundo. Nós estivemos lá, não tenho dúvida. Nós vibramos ou usamos a forca. Vibramos ou usamos a guilhotina. Vibramos ou usamos o machado na Alemanha. E eu me torno, segundo Emmanuel, co-participante da dor quando eu acho bom aquilo que está acontecendo. Quando eu vibro com o mal, com a aflição, eu sou co-participante daquilo. Então, vibramos com isso. E a gente vem vibrando esse tempo todo. E a reencarnação vem nos dizer sobre isso. A reencarnação vem abrir os nossos olhos para o entendimento de consertarmos isso. E Chico Xavier continua nos dizendo: à mercê de semelhantes bênçãos, cada ser é acalentado no degrau da vida em que se encontra. O que é acalentar? Acalentar é acolher, é abraçar. Mesmo nós, que fizemos tudo isso e mais alguma coisa, que estamos habitando um planeta de dor, um planeta de aflição, somos acalentados por Deus. Somos acalentados. É aquele refrigério que temos entre uma dor e um alívio, uma dor e um alívio. O que nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 19? Vós que vieste viver na terra, esperai, pois, lágrimas dolorosas e sofrimentos amargos. E quanto mais agudas e profundas forem as vossas dores, olhai ao céu e bendizei o Senhor, por haver querido vos submeter a essa prova. Isso é a reencarnação. Isso são as dores. Isso é a justiça. Por que eu estou habitando a terra? Por que eu ainda não fui para Júpiter, Saturno e eu estou aqui? Porque eu estou ligada a esse sofrimento da terra. Eu ajudei a construir esse sofrimento. A justiça de Deus está em esperar, como diz aqui,
à mercê de semelhantes bênçãos, cada ser é acalentado no degrau da vida em que se encontra. Aquele que rouba, aquele que mata, aquele que fere, aquele que corrompe, aquele que faz sofrer, aquele que prejudica o outro, é acalentado por Deus? É. Mas Ele fechou os olhos, nós, na situação, fechamos os olhos no corpo físico e acabou? Não. Como que nós vamos resgatar isso? Como que nós vamos conseguir chegar aqui? Aonde? Na perfeição. Como que nós vamos conseguir ser anjos, se não for através dessas vidas sucessivas? Retornei, trazia o coração repleto de esperanças, traçava tantos planos de alegrias, e os sonhos adornavam meus dias. Aí veio o temporal, as lágrimas, a dor, a solidão. E é isso. Mas essa reencarnação que vem nos dizer que é o amor de Deus nos aguardando, esperando por nós, para que possamos alcançar essa perfeição, porque foi para ela que nós fomos criados. Deus nos criou para o amor, Deus nos criou para a felicidade, Deus nos criou para a alegria, Deus nos criou para a paz. Deus não nos criou para a derrota, Deus não nos criou para a exclusão. Nós somos uma única família, filhos de um único Pai, e que para Ele vamos retornar como o filho pródigo que um dia vai voltar para a casa do Pai. Mas se eu tiver somente uma existência, desencarnei fazendo tudo isso da guilhotina, da forca, do machado, das guerras, prejudicando, condenando. Se eu ainda não me tornei melhor, porque esse melhor, essa perfeição, ela vai começar a trilhar na minha vida de espírito. Não digo nessa vida que estou agora assim, mas na minha vida de espírito, que eu estou sozinha para resolver o que eu quero fazer. Porque se assim não fosse, não teríamos dois filhos em que um é íntegro e honesto e o outro não é. Assim é. Não existe filhos homogêneos, somos heterogêneos, porque cada um está na sua posição. Então, fomos criados, mas se eu estou passando por essa dor, acreditando na justiça de Deus, eu fiz alguma coisa para passar por essa dor. Mas segundo a não crença da reencarnação, o espírito foi criado na hora que o médico bateu no bumbum e a criança chorou. Aí o espírito estava pronto, aí o corpo veio primeiro, o espírito depois. Na reencarnação vem a justiça. Nós vimos o doutor Frutuoso nos dizendo o seguinte, que um feto de 5 meses foi tirado um tumor com câncer no útero desse feto. Tirou o tumor da barriga da mãe. Quando ela nasceu, ela começou a fazer quimioterapia. Da onde veio esse tumor? E nós vemos uma mensagem, o Evangelho está cheio de mensagens que nos falam da reencarnação. Eu estava participando de um programa de televisão lá em Cabo Frio e ligou uma pessoa e perguntou: se vocês falam em reencarnação, mas na Bíblia não tem a reencarnação. Eu falei: você não vai encontrar a palavra reencarnação na Bíblia, porque quem criou essa palavra foi a codificação kardeciana. Foram os espíritos que deram nomes novos para coisas antigas. Vão encontrar na Bíblia vidas sucessivas. Para os orientais, a palingenesia, que nada mais é do que as vidas sucessivas. Só não tem a palavra reencarnação. Nós vamos encontrar a palavra reencarnação
nas obras da codificação. Então ela não existe? Existe. E nós vamos ver das passagens de Jesus. Obrigada, ventilador. Nós vamos ver nas passagens de Jesus que é uma passagem que para mim ela fala de uma forma grandiosa da reencarnação, que tem a ver com esse tumor nesse ferro. Jesus cura o cego de nascença. Os apóstolos perguntam: ele está cego antes da cura pelas coisas que fizeram os seus pais, a sua segunda, terceira, quarta geração? Jesus disse: não, está cego por ele mesmo. Mas se ele é cego de nascença, como é que ele adquiriu aquela cegueira se ele não teve tempo? Ele nasceu cego. É assim porque Deus quer. Então Deus castigou? Trouxe um cego, trouxe um com paralisia cerebral, trouxe outro assim, outro acolá, trouxe as nossas dificuldades, os nossos aguilhões, por escolha. Então essa passagem do cego de nascença é como essa menina. Da onde veio esse câncer? Um feto de 5 meses. Aí nós vamos voltar a Kardec. Andamos por Jesus, agora nós vamos a Kardec. No livro O Céu e o Inferno, que nos fala do Código Penal da vida futura. Código Penal. Pegamos o artigo 16. São 33 artigos. Nós temos que entender isso, porque eu tenho que compreender essa pena que eu vou ter, porque eu sei que eu ainda não virei anjo. Se alguém acha que já virou santo, não fala, fica quieto, porque não virou. Fica quietinho, porque ainda não tem santo aqui não, fica quieto. Então nós vamos lá no artigo 16. O arrependimento, conquanto seja o primeiro passo para a regeneração, não basta por si só. Precisa-se a expiação e a reparação. Mas se eu não tiver a razão acerca de que eu fiz coisas que não foram boas, se queres saber o que foi ontem, observa as suas tendências de hoje. Se eu ainda tenho sentimentos de corrupção, se eu ainda sinto inveja, se eu ainda quero que o outro se prejudique, se ainda vibro com uma guilhotina, com uma forca, com uma pena de morte, com um tiro, então eu ainda vibro. Eu não tenho condições de me arrepender. Mas o primeiro passo para essa regeneração e fugir dessa dor é arrepender-se, é reconhecer. Quando eu vi o corpo do Bruno no caixão, eu disse: meu Pai, Deus, não me lembro bem as palavras, mas mais ou menos isso, permita que eu não volte a fazer tudo o que eu fiz para passar por essa dor, para que eu não venha passar por isso outra vez. É o reconhecimento. Fiz. É o primeiro passo. Eu tenho esse câncer por causa de fulano que fez isso e isso comigo. Não foi. Enquanto eu trouxer em mim as coisas equivocadas, vão ficar marcadas no perispírito, nos nossos, no meu perispírito, e ele vai ser sugado do perispírito e vai materializar no corpo físico em forma de uma doença grave, porque está lá. Fui eu que fiz, e não foi mamãe que mandou fazer, não, foi minha liberdade. Não foi papai que mandou fazer, foi a minha liberdade. Está certo que nós devemos dar a educação, o ensino, o exemplo, mas eu tenho que reconhecer que o que eu estou passando hoje, Deus é justo, ou Ele não é? Existe justiça nessa dor? Balançar a cabeça aí dizendo que tem justiça. Então, se existe a justiça, de alguma forma eu fiz por merecer. Aí eu tenho que me arrepender. Não estou falando aqui, não estou falando de forma nenhuma de remorso e de culpas. Não é disso que eu estou falando. Nós temos que nos reconhecer ainda capazes de realizar coisas
que possa ainda ferir o outro. Mas eu posso me arrepender. Agora, sentir culpa não. É pensar, eu não vou fazer mais amanhã o que eu estou fazendo hoje. Arrepender-se. Não construir culpa, porque a culpa constrói-se doença, síndrome do pânico, depressão, Alzheimer e tantas outras coisas mais. Então eu não estou falando de culpa, eu estou falando de arrependimento. Então, depois que eu me arrependi, não é dizer minha culpa, minha máxima culpa, não. Minha razão me fez fazer isso. Porque se a gente observar as nossas aflições de hoje, como nos disse a página do Aguilhão, a feiura, a beleza, a pobreza, a miséria, a saúde, a doença, se nós observarmos isso na nossa vida, a gente tem que reconhecer que a aflição, como diz o capítulo 5, ou é resultado das atuais, ou são de vidas passadas. Não é assim que está no capítulo 5? Aflições que construímos hoje ou aflições que construímos ontem? Então, eu vou me arrepender. E o segundo momento é expiar. O Evangelho nos diz que nós estamos num mundo em que ainda temos que expiar. O que é expiar? Quem é do tempo aí da segunda época, que fez segunda época, primária, ginásio? Pode levantar o dedo, que a grande maioria é. Não precisa esconder não. Eu sei que são. Admissão, né, gente? Aquela admissão que é no vestibular para entrar no ginásio e por aí adiante. Eu fui fazer uma palestra agora no mês espírita em Cresinos, mês passado, né, Leila? Foi mês passado. E na plateia estava meu professor de matemática. Eu sempre aqui que tem matemática e física. E lá estava ele. Na sexta série, eu fiquei. Segundo ano ginasial, que era naquele tempo, sexta série era agora, segundo ano ginasial. Então, eu fiquei em segunda época em matemática. Por que eu fiquei em segunda época? Porque na primeira eu não fiz direito. Não é assim? Então, eu fiquei em matemática. Peguei, fui naquele professor. Aquele professor me ensinou que eu precisava aprender para passar na segunda época. O que é esse professor que vem nos ensinar? O Aguilhão, a dor. Eu preciso aprender. Então, a expiação é a segunda época. Eu não aprendi na prova, vou ter que aprender na segunda época. Agora o que se faz quando não aprende? Aí qual é o nome? Eu nem sei. Recuperação já mudou de nome. Agora não é justo. Deus não é justo. Entendeu? Então, a expiação é ter que repetir a matéria que ficou 1000 anos estudando, 2000 anos estudando, 3000 anos estudando e ainda não aprendo. Aí eu tenho que passar pela expiação. Logo, como nos diz o capítulo 5, item 19, estamos num mundo em que a expiação ainda existe. Quando ele passar para a regeneração, não vamos cometer mais a expiação, mas a prova sim. Quando eu disse que ninguém virou santo, aqueles que nós achávamos que era santo, Emmanuel está onde? Aqui. Amém? Não é? Ele veio aqui de passeio? Não. Veio concluir a etapa dele como espírito imortal que ele é. Joana de Anjos está onde? Aqui. Tivemos o Chico Xavier, Jesus modelo e guia. Chico Xavier, aquele que viveu o que o modelo deixou. Respiramos o mesmo ar de Chico Xavier. Estive com ele várias vezes. Ele me trouxe notícia do meu filho. Entendeu? Então, no momento que nós não repetirmos mais o ano, não teremos mais expiação. Aí é só fazer aquela caminhada para chegarmos aonde? A perfeição. Colocar asinhas, luzinha na cabeça e virar santo. Isso é para uns e para outros não? É para Jesus e para mais ninguém? Para todos. Para todos. Que leve mais 2000 anos, que
leve mais 3.000 anos, O que disse a paz? haja que Ele está esperando por nós. Mercê de semelhantes bênçãos, vamos lá no Chico. Cada ser é acalentado no degrau da vida em que se encontra. Aí, nós falamos que para reparar aquilo que fizemos de errado, precisa, em primeiro lugar, o que? Vamos ver se vocês estão aí afiadinhos. Arrependimento. O segundo, segunda época, expiação. E o terceiro, reparação. Como que eu vou reparar aquilo que eu não sei que eu errei? Como que eu vou reparar as injustiças que eu cometi? Porque eu sou boazinha, eu não fiz injustiça nenhuma. Conhece-te a ti mesmo. Como que eu vou reparar o meu delito que eu estou vivendo hoje com a desencarnação do meu filho? Compreendendo, fazendo diferente, acariciando outros, pegando outro, amando outros, sabendo que ele não morreu, sabendo que ele venceu um prazo que faltou no processo dele. Então, constitui, portanto, arrependimento, expiação, reparação. A minha dificuldade hoje é essa. Eu sou terrível, eu sou intrigante, eu sou fofoqueiro, eu sou maledicente, eu tenho raiva, eu tenho mágoa, eu tenho ódio. Olhe, quem é que não sente isso aqui? Não precisa levantar o dedo, não, porque eu sei que todo mundo sente. Entendeu? Porque nós estamos nesse patamar. Nós estamos nesse patamar. É mudando toda essa vibração, reparando, reconhecendo, arrependendo, reparando. O que Santo Agostinho nos diz? Lá no finalzinho do Livro dos Espíritos, que Kardec, que Chico Xavier veio nos dizer aqui: conhece-te a ti mesmo. Esse trabalho que dá muito trabalho, muito trabalho. Desculpa o trocadilho, mas é um trabalho que dá muito trabalho. Eu parar e me analisar. Enquanto eu não fizer isso, eu vou continuar deitada no divã das encarnações expiatórias. Não tenham dúvida, no divã das encarnações, das reencarnações expiatórias. No momento que nós nos reconhecemos e começamos a arrepender, em qualquer tempo, em qualquer momento, uma palavra que eu falo para o outro que não foi boa, eu vou consertar. No momento que eu reconhecer, para não criar raiz. Porque a expiação, o que acontece com a expiação? Nós temos um exemplo da reparação, arrependimento, expiação e reparação, muito lindo. Nós sabemos que ninguém está vivenciando um contexto se não fez por merecer. Nós temos lá no livro Nosso Lar que a mãe de André Luiz diz para ele: eu estou voltando. Voltando para onde? Para a terra. Mas para a terra, mãe? A senhora já está em outras paragens de luz e vai voltar para a terra? Vou voltar para a terra. Mas e meu pai? Seu pai estará nas zonas umbralinas com 2 coleguinhas que tornaram-se amantes dele. Mas a senhora vai voltar para a terra? Ele vai ficar lá nas zonas umbralinas? Não, ele volta comigo. Mas por que a senhora vai pegar ele de novo? Para reparar, ajudar? Que todos nós temos responsabilidade. Nós temos responsabilidade por aqueles que estão à nossa volta. Em algum momento nós ficamos de forma equivocada. Mas e as duas? As duas voltam para serem minhas filhas. Aí nós vamos ver os filhos que dão trabalho, as filhas que aos 13 anos saem por aí e o pai fica de canto chorado. Deus é tão misericordioso. Eu não quero saber o que foi que eu fiz, embora já tenha vindo, dói para merecer, para vivenciar
a desencarnação do Bruno. O que a espiritualidade faz com aquele filho rebelde que nós recebemos? Com aquele filho que rouba a mãe, que mata a mãe, mata o pai, que a alegoria da novela está mostrando agora a Ju. Isso. Então, o que Deus faz? O que a misericórdia de Deus faz? Pega aquele inimigo nosso, de várias experiências reencarnatórias, e coloca ele aonde? No útero. No meu útero. No meu útero. Com a participação do papai. Ali a gente vai encaminhar aquele espírito. Mas se eu souber que eu feri, ou que ele me feriu, eu não vou aumentar, vou dar veneno. É o que acontece com muitas mães, que mesmo instintamente não aprendeu esse sentimento. Então a misericórdia de Deus é tão grande que faz isso conosco. Por isso, tantos sofrimentos em família. Olha, na minha idade eu não enxergo naquele reflexo da mão. Misericórdia. Então, isso é um tema de seminário. Então, a gente fica pensando, Deus coloca onde esse espírito? No meu útero. Aí, nós vamos encaminhar, vamos amar, fazer um enxoval bonitinho, preparar tudo, para que isso aconteça. O verme é amado por Deus. Todos somos amados por Deus. Todos. O importante é que a gente repare. E Ele nos diz: o amor é o reflexo de Deus, nosso Pai, que compadece de todos na criação, mesmo dando para nós o prêmio da dor, mesmo dando para nós o prêmio da aflição. Herdeiro de Deus que somos, sua inteligência, o seu amor está em nós. Ele mesmo, amor eterno de toda a criação, em tudo e em toda parte, divide com todos, chega a todos o seu amor. Continua Emmanuel. É da legislação, da lei de justiça, por ele estatuída, que cada espírito reflita livremente aquilo que mais ame, transformando-se aqui e ali na representação da luz de Deus. Apesar da dor, apesar do sofrimento, eis porque Jesus, o modelo e guia enviado por ele na terra, passou pelo seu ministério com todas as dificuldades. Se Jesus saiu da terra levando o peso de uma cruz, nós queremos uma carruagem para nos conduzir. É assim que Emmanuel fala com Chico, comungando com o Evangelho de Jesus, descendo as esferas dos homens por amor, humilhando-se por amor, ajudando e sofrendo por amor, passa no mundo de sentimento erguido para Deus. Essa é a importância, esse é o papel que nós podemos fazer para refazer, consertar aquilo que fizemos de errado. Cabeça erguida. Nós não fomos feitos para sermos nada, nós somos feitos para sermos tudo. Nós fomos realizados, nós fomos criados para a felicidade. Nós fomos criados para a luz. Essa luz, esse hálito de Deus está em mim, está em você, está em todos nós. Mesmo que venhamos passar pela dor, a dor que dilacera as nossas almas, a dor que nos fere da ingratidão, a dor da traição, a dor de uma doença, a dor da perda de um filho, exige justiça, porque ela é justa, porque ela está no lugar certo, com a pessoa certa que tem que passar por ela. Não podemos de forma nenhuma nos localizar em filhotinhos de cruz credo, porque nós não somos. Nós somos filhos de Deus. Trazemos em nós a essência de Deus, como nos diz. E para que a vida e o pensamento de todos nós se lhes retratem as pegadas da luz,
Jesus nos deixou o ensinamento: amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. E ele disse: eu sou a luz do mundo. Eu vim para que tivesses luz. Logo na frente ele diz: vocês são a luz do mundo. Não coloque a sua candeia, a sua luz, debaixo do alqueire, nem debaixo do tapete. Coloque a sua luz em cima, para que aqueles que estão à sua volta possam ver a sua luz, apesar da sua dor, apesar da sua expiação, porque ela é sua, apesar dos momentos difíceis, porque eles são seus. Eu não tenho que responsabilizar ninguém. Eu não tenho que terceirizar a minha felicidade. Tá certo que a gente cai, a gente chora muitas vezes pelo que o outro faz, porque nós nos achamos inocentes, mas não somos. Então não terceirize a sua alegria, senão vai ter que tomar serotonina. Não terceirize a sua paz, senão vai ter que tomar hormônio do sono para dormir. Não terceirize a sua felicidade. Não terceirize, é nossa. Aí Jesus vem mais uma vez, Chico Xavier, nos confirmando a doutrina dos Espíritos, e Jesus no livro A Caminho da Luz. Só um minutinho. Vem aqui. Ele vem e nos diz: bem-aventurados os pobres, porque o reino de Deus lhes pertence. Aqui ele não está falando da pobreza financeira, não. Ele está falando aqui daquela pobreza que nós nos colocamos muitas vezes, mas acima de tudo, da pobreza de sermos humildes em aceitar isso, da pobreza de termos resignação, da pobreza da aceitação. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Enquanto eu trouxer em mim o ódio, a raiva, a mágoa, enquanto eu tiver um sentimento de corrupção em minha vida, eu não estou sendo justa. Essa justiça que Jesus nos fala. Bem-aventurados os aflitos, porque chegará o dia que serão consolados. Estamos sendo. O Espiritismo é o quê? O Consolador. Ele vem nos consolar. Bem-aventurados os pacíficos, porque deles é o reino dos céus. Enquanto fizermos a guerra, enquanto nós quisermos o mal do outro, nós não nos enquadramos nas bem-aventuranças. Segundo os Espíritos, Gandhi está voltando para nos ensinar a sermos pacíficos. Francisco de Assis está voltando para nos ensinar a humildade. E o Espiritismo está conosco para nos dar a razão. Agora eu volto e pergunto: para mim, existe justiça divina na perda de um filho? Existe. Existe justiça divina nas dificuldades que o Brasil está vivendo? Existe. Existe justiça divina nas pessoas que morrem de bala perdida, que não são perdidas? Existe. Porque somos nós que construímos tudo isso. Retornei, trazia o coração repleto de esperanças, traçava tantos planos de alegrias, e os sonhos adornavam os dias. Aí veio o temporal, a lágrima, a tristeza. Voltei os olhos para o céu como a indagar, porque rolaram pelo chão todos os meus planos e meus sonhos de felicidade. Chorei, como chorei, mas creia, ninguém semeia dor e colhe a paz. Hoje eu tenho o que eu plantei lá para trás, mas amanhã está em minhas mãos. Tenho que persistir, tenho que continuar e acender a luz, mesmo que doa. E assim verei o meu reencontro com meu amor, com meu filho Bruno. Muita paz.